aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos pra cima, rapaziada. É o vídeo aí de véspera de jogo do Botafogo, de estreia na Copa Libertadores. Né? Já tivemos uma estreia bem animadora do Botafogo em termos de desempenho, né? Resultado 0-0, beleza, mas foi um desempenho bem animador, que um pouquinho mais de capricho. O Botafogo fatalmente venceria o Palmeiras. Né? Inclusive tem informação interessante, né? Porque a gente falou sobre lesão do Savarino ontem, né? Foi o que o Botafogo informou, mas hoje foram realizados exames e as notícias são mais animadoras, mais confortantes, tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Nesta terça-feira, rapaziada, começam os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. A gente vai ter várias partidas de times brasileiros na Sul e na Liberta, cara. A gente tá falando de 14 representantes no total, né? A gente, e contando Sula e Libertadores. Hoje o Cruzeiro joga, né? Tem mais um time que joga hoje, não me lembro se é o Vitória, né? Mas enfim. E teremos também o Fortaleza, né? Estreando na Copa Libertadores contra o Racing, né? Que derrotou o Botafogo recentemente na Recopa. Link na descrição para você palpitar, dar aquele palpite lá na KTO, e fica ligado que nesta quarta-feira a gente deve ter alguma coisa. Vitória do Botafogo com Igor Jesus marcando a qualquer momento, Arthur marcando, sempre tem. E aí você fica atento no meu link que vai estar aqui na descrição. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, eu ontem não comentei, né, a respeito de um anúncio feito pelo Botafogo, que foi o do Mastriani. Né, e eu já falei aqui que eu gostei muito dessa contratação. Qual que é a situação do Mastriani, rapaziada? O Botafogo ele precisava de mais... Assim, já tá muito claro que o Renato Paiva ele buscava 2 reforços pontuais, até 3, tá? O Botafogo ele vem sondando o mercado, tá? Isso nos bastidores, tá bom? Isso é informação. Da lateral direita, meio campo, né? Que é esse terceiro homem de meio campo, mais uma opção para aquele famoso meia de ligação, falando de maneira informal, e o centroavante. O Botafogo ele perdeu o Tiquinho, né, naquela troca com o Jair, não houve uma reposição da mesma característica do Tiquinho. O Botafogo, ele perdeu, né, ele não renovou, ele optou por não renovar com Eduardo e Romero e não trouxe ninguém para repor esses jogadores. E, de alguma maneira, o Botafogo está sondando o mercado da lateral direita. Né, a gente viu aí recentemente o mercado, né, o jornal português A Bola, né, que já acertou várias paradas do Botafogo, falando que o Botafogo mais uma vez sondou um lateral direito do Panathinaikos grego, né, teve uma situação de outro lateral direito que ficou na mira aí do Botafogo. O Botafogo talvez esteja olhando ali para ser mais uma opção além do Ponte e do Vitinho. Vitinho, que na minha opinião é muito mal criticado. Né, uma coisa é porque o Vitinho ele faz umas merdas muito categóricas, né, em alguns momentos cruciais do jogo, mas o Vitinho é um lateral muito seguro, muito seguro. Eu diria que está entre os melhores que isso pode ter no futebol brasileiro hoje. Né? Tem uma galera que fica puta comigo, tá passando pano pro Vitinho, tô nem aí. Agora falando um pouquinho sobre essa situação do Mastriani, né? Primeiro, Botafogo buscando aí o Cauli, tem a situação do Cristaldo, né, que também é uma possibilidade mais remota. Eu acho que o Cauli é uma possibilidade mais forte vestir a camisa do Botafogo, e o Mastriani foi contratado, galera. A situação do Mastriani é a seguinte: o Botafogo ele já havia tentado, né? Tentado não. Eu diria que o Botafogo sondou, buscou informações sobre o Mastriani no ano passado, decidiu ficar com o Tiquinho, efetuou a contratação do Igor Jesus, e aí entendendo que o Igor já estava, tipo assim, faltavam 2, 3 meses ali para a chegada do Igor em junho, né, o Tiquinho estava ali, né, a questão com o Matheus Nascimento também machucou, o Botafogo preferiu não contratar o Mastriani, o Atlético Paranaense foi mais rápido e comprou o jogador do América Mineiro. Né? O Botafogo, de fato, tinha um interesse no Mastriani, né? Então, se dependesse de um fluxo natural em que não tivesse o Atlético Paranaense, talvez o Mastriani estivesse no Botafogo, no elenco campeão da Libertadores. Tá? Mas, enfim, as coisas não aconteceram e agora o Mastriani chegou para jogar no Botafogo. Então, é um atleta que já agradava a diretoria, já agradava o scout do Botafogo, o Alessandro Brito, o John Textor, é um jogador que o Botafogo, né, nesse novo modelo, né, digamos assim, com essa nova régua, essa nova exigência, é um atleta que já estava, digamos assim, dentro dos conformes, sabe? E eu concordo. Mastriani é muito bom centroavante. Acho que é um cara que vai ser titular absoluto do Botafogo? Não.
mas acho que é um cara que quando o Igor Jesus não puder jogar, ele vai entrar. Quando o Botafogo precisar de um abafa, vai ter o Mastriani para jogar até junto do Igor Jesus. É um jogador de muita qualidade pelo jogo aéreo, né? É um centroavantão, um matador. E o Botafogo estava precisando de um jogador dessa característica com a saída do Tiquinho e também do Matheus Nascimento, que apesar de não ter ido bem no profissional com a camisa do Botafogo, era uma peça que foi embora para o Los Angeles Galaxy. Então, o Botafogo precisava de um jogador de um 9-9, né? Aquele centroavante pivô, né? E o Mastriani é esse cara. É um jogador que, na minha opinião, ele vai, sei lá, cara, o Igor Jesus ficou suspenso, machucou, poupado, 2 jogos sem jogar, vai jogar o Mastriani. Pô, o Igor Jesus jogou 60, 70 minutos, tá cansado, entra o Mastriani, que é um cara técnico, né? E é um cara que é muito bom no jogo aéreo também. Então, honestamente, acho que é um cara que vai contribuir bastante pro Botafogo. Botafogo que nesse momento, né, se você pegar aí os jogadores que foram embora e os jogadores que chegaram, o Botafogo ele tá com uma carência de jogadores mais altos que sejam bons no jogo aéreo, sabe? O Jair é um jogador que ele não é tanto assim do jogo aéreo ofensivo, né, como por exemplo é o Bastos. Tô pensando aqui em outras posições aí, por exemplo, Nathan Fernandes, Arthur, né, são jogadores mais baixos. O Juan Cruz também não é um jogador de ruptura de jogo pelo alto, né? Como, por exemplo, se tinha o Tiquinho, o próprio Eduardo, que é um cara que, apesar de ter ido mal na reta final, era um cara que marcava gol de cabeça. Então, o Botafogo ele contrata o Mastriani também pensando nisso. Segundo tempo, o cara está precisando de um abafa, o Mastriani é um cara que se posiciona bem e tem um bom cabeceio. Esse tipo de coisa ganha ponto fundamental. É aquele cara que ele vai construir 3 pontinhos ali num jogo duro, entra e colabora com alguma assistência. Então é um cara para compor o elenco bom. E acho que quando tiver que ser titular, também acho que pode contribuir bastante. Tá legal? Sobre a situação do Savarino, tá? O Savarino fez um exame e foi constatada uma contratura. Tá? Contratura é o quê? Ele deu aquela fisgada, né? Sentiu um pouco a coxa e preferiu sair já de cara por precaução. Ele colocou a mão ali, acho que na posterior da coxa, ao sair ali no meio do segundo tempo contra o Palmeiras. Todo mundo já ficou meio assim, né? Pô, vai ficar fora algumas semanas, mas parece que é mais uma contratura. Quem sabe ele já não esteja apto para o jogo contra o Juventude. Qualquer coisa, se ele não puder jogar contra o Juventude, ele já joga na quarta-feira que vem, daqui uma semana. Boa notícia, não há uma lesão. Há ali um desconforto muscular do Savarino. E sobre a Universidade de Chile, cara, estudando um pouquinho mais aí o que a gente tem do nosso adversário nesta quarta, é uma equipe que perdeu apenas um jogo em casa. Mas é um time que vem sofrendo muitos gols. Os 2 últimos jogos, a Universidade de Chile, os 4 últimos jogos até estendendo mais, foram 2 em casa da Universidade de Chile e 2 fora. Foram 2 vitórias dentro de casa e fora de casa, um empate e uma derrota. É uma equipe que sofre muitos gols, né? Mas é um time que se sobressai muito pelo seu fator mando de campo, conhece o campo, é uma torcida absurda, na minha opinião, uma das melhores do continente, a torcida da Universidade de Chile. Então, é aquilo, se a Universidade de Chile gostar do jogo, começar aquela pressão, o jogo pode ficar desfavorável, por isso que o Botafogo tem que tomar as rédeas da partida, do jeito, por exemplo, que fez contra o Palmeiras. Eu controlo o jogo, eu posso não atacar tanto de vez em quando, circular um pouco mais a posse e tudo mais, mas não pode deixar a Universidade de Chile, os jogadores se olharem e falar, opa, o jogo está favorável. Né? Que esse é o grande perigo, o fator emocional é muito importante por lá. É uma equipe muito defensiva, e aí eu acho que esse aspecto defensivo nos últimos jogos, né, pelo que eu estava vendo nos últimos meses, a Universidade de Chile variava de um 4-4-2 para um 4-5-1, e agora o time vem jogando numa linha de 3, às vezes até numa linha de 5 atrás. Um 5-3-2, um 3-5-2, com os alas voltando, né? E o próprio destaque da Universidade de Chile, tecnicamente falando, é o Arangues, né? Mas o Arangues é um volante. Eu tô falando assim, de meio atacante, é o Diório. Diório foi jogador do Atlético Paranaense no ano passado. O Atlético Paranaense foi rebaixado, né? O pessoal fala até, o Mastriani, então o Atlético Paranaense foi rebaixado. 22 gols na temporada. Porra, se numa temporada ruim o cara marca 22 gols, é um bom sinal. No América ele fez até mais. Acho que ele fez quase 30 na temporada retrasada. Então ele mantém uma boa média. E sobre o Diório, fez um bom ano e agora foi contratado pela Universidade de Chile. É um cara que ele vem sendo utilizado às vezes como titular e por esse aspecto mais defensivo do treinador da Universidade de Chile, ele entra como um coringa. No segundo tempo, como uma carta na manga. No segundo tempo, já que não é um jogador de tanta efetividade na marcação.
isso faz a equipe da Universidade de Chile ficar um pouco mais retraída. É um time que contra-golpeia muito, abusa do jogo aéreo. Então o Botafogo vai ter que ter um pouco de paciência. E aí nessa que a Universidade de Chile se lançar um pouco mais para o ataque, a transição defensiva dos caras é uma água. E contra o Palmeiras, né, que tem a qualidade que tem, apesar de estar mal, o Botafogo conseguiu encontrar alguns contragolpes muito bons. E só não ganhou o jogo por falta de capricho. Contra a Universidade de Chile, o Botafogo tendo um pouco mais de paciência e capricho, ele pode sair com os 3 pontos lá do Chile. Tá legal? Mas não é um jogo bobo. Você tem o Leonardo, né, Fernandes, né, que é o centroavante, que é um cara matador. O Arangues, que é muito bom jogador. O Diório, né, que é um jogador interessante, jogador técnico, que também tem uma boa bola parada. Então não é um time bobo, não é um time idiota, né? Mas é um time que dá muitos moles. Então, assim, o Botafogo ele vai pegar a zona intermediária desse grupo. Eu acho que o time a ser batido pelo Botafogo nesse grupo é o Estudiantes, a zebra, né, a baba do grupo, né, que o Botafogo, porra, não pode perder de jeito nenhum, é um cara bobo. E a Universidade de Chile é aquele time que, cara, o Botafogo é favorito, mas tem que ficar atento, tá legal? Então é isso. Amanhã a gente volta no pré-jogo, trazendo as informações das escalações exatas, a arbitragem e tudo mais, e voltamos após a partida. Um abraço e fui.